aos Efésios, no capítulo 3, vamos ler 2 versículos. Aos Efésios, capítulo 3, vamos ler 2 versículos. E Deus há de falar. Sempre Ele fala. Sempre Ele ajuda. Quando Ele fala, ajudando o nosso crescimento. Ele não fala em vão. Nem as Escrituras são em vão. Diz assim, todos acharam? Aos Efésios 3. Vamos ler 2 versos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Amém. Senhor maravilhoso, a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, Pai. Meu Deus, que a essência do Espírito Santo, a essência das Escrituras esteja aqui dentro nesta hora, Senhor. Que nós possamos extrair o melhor da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Amém. Por mais um domingo que o Senhor nos dá. Estamos estudando a carta aos Efésios e Deus já tem ajudado nós. Conhecemos os lugares celestiais, como diz no primeiro capítulo, e eu até pensei, e eu creio abertamente hoje, eu creio. Os lugares celestiais é uma atmosfera do céu que nós estamos dentro dela. Esse é as regiões celestiais. Agora, nesse terceiro capítulo que nós chegamos, Paulo continua escrevendo que ele era o prisioneiro de Jesus Cristo por causa de vós, os gentios. Porque quando ele começa a escrever essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Já na terceira viagem dele, fez 3 grandes viagens missionárias. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Antioquia, mas na última viagem em Roma, ele estava preso. E no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, conta que Paulo estava preso, prisioneiro na casa dele mesmo. Era um preso como se fosse hoje um preso com essas tornozeleiras, que ele está solto, mas ele está sob custódia do Estado. Ele estava preso na casa dele, ficou 2 anos preso, o apóstolo Paulo, ali em Roma, e lá ele escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso, porque ele já tinha ido outras 2 vezes em Éfeso, pessoalmente, ele tinha ido. E no capítulo 20, 21 de Éfeso, de Atos dos Apóstolos, ele conversa abertamente com os anciãos de Éfeso e dá instrução aos anciãos de Éfeso, dizendo que eles cuidassem do rebanho de Deus, de todo aquele rebanho que Deus constituiu eles como bispo, porque Paulo advertia que ele iria e não saberia se voltava, mas assim, depois da partida dele, entraria no meio deles e entre eles mesmos lobos vorazes que não perdoaria o rebanho e introduziria heresia entre os irmãos. Ele ali no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 de Atos para frente, até o 28, só narra a história do apóstolo São Paulo. De 19 para trás, narra dos outros apóstolos e de Pedro, mas do 19 para frente é as viagens de Paulo. Mas por que ele escrevia aos irmãos de Éfeso? Se ele já falou com os anciões de Éfeso. Nós aprendemos aqui nessa carta, no começo, ele dizendo: bendito
aos irmãos, aos santos que estão em Éfeso, eu escrevo essa carta. Agora, esse povo é a carta mais linda que tem no Novo Testamento, uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, junto com a carta de Filipenses, que a carta de Filipenses é tremenda. Eu desafio qualquer um que escutar, eu aqui, ou quiser em casa, leia Filipenses capítulo 2 e leia Filipenses capítulo 3 e tenta viver aquilo ali. E outras cartas muito tremendas são as 3 cartas de João. Mas então, aquele povo de Éfeso, não pensa vocês que era um povo, a cidade era uma cidade que chamava Éfeso, uma cidade só, que não estava em Jerusalém. Essa cidade estava na Ásia, hoje entre a China, atrás da China, ela foi engolida pelo mar. A cidade que antigamente se chamava Éfeso. E a primeira vez que Paulo chega nessa cidade, era um povo todo idólatra. Todo idólatra. Ali ele encontrou altar a deuses desconhecidos. Ele encontrou, tinha uma grande estátua na cidade, enorme, que era a deusa de Éfeso, a grande Diana, uma deusa chamada Diana. E a fama de Paulo estava sendo espalhada, que ele estava chegando naquela cidade. E antes ainda dele entrar dentro da cidade e começar a pregar, teve uns homens, a Bíblia diz lá no livro de Atos que eles eram filhos de Seva, e eles disseram, tinha lá espíritos atormentadores atormentando, e tinha um espírito atormentando, disseram: eu conjuro-te ao Deus que Paulo prega, que em nome do Deus que Paulo prega, esse demônio seja expulso. E o demônio nem... ao Deus que Paulo prega, seja expulso esse demônio. E diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, em Éfeso, que esse espírito imundo foi para cima desses homens e rasgaram a roupa deles, e pôde mais do que eles precisaram fugir nu da cidade, porque o Espírito diz: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e vocês são quem? Vocês nasceram de novo por acaso? Em outras palavras, vocês estão pregando o Evangelho, mas vocês nasceram de novo? Pensa que espírito imundo vai receber ordem de qualquer um e vai obedecer? Não vai, não. Espírito imundo recebe ordem com a autoridade de quem vive a vida consagrada, e o Senhor poderoso protege ele. Aí o espírito imundo vai embora. E Paulo entra na cidade. Quando Paulo entra na cidade, diz ali que tinha gente que mexia com magia, livros de artes, livros de magia, e Paulo pregando a Cristo. E diz lá que Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, e até os lenços e aventais eram levados para levar aos enfermos, e eles eram curados. Então, as pessoas que faziam magia pegaram e disseram: vamos queimar nossos livros, vamos aceitar. E muitos aceitaram, na verdade, o Evangelho de Cristo. Outros aceitaram porque o outro foi, eu fui também. E outros falaram: isso vai dar problema para a nossa profissão. Nossa arte é vender livro aqui. E, continuando essa história que eu poderia ler, não vou ler para remir tempo, diz que um maioral na cidade, ele fazia moeda, e nas moedas tinha a foto da grande deusa Diana dos Efésios, e essa deusa era que eles veneravam. Pensa, irmãos, um crente sozinho entrar numa cidade, e essa cidade é adorada, todos os moradores adoram uma deusa, e é uma grande imagem. O dinheiro da cidade ali tinha a foto da deusa. E Paulo entra na cidade.
ele entra na cidade e vai pregar a Cristo. Mas continuando a história, diz ali que quando eles estão, esse homem está vendendo, diz ao prefeito da cidade, ao centurião da cidade, esse Paulo tem atormentado em todo lugar que ele passa, dizendo que os que é feito de madeira, ou de pedra, ou de gesso, não são Deus, e que não deve adorar. E pode acontecer que a nossa grande deusa Diana seja estimada em nada, e a nossa profissão caia em descrédito, e nós perdemos dinheiro. E nós vamos mandar prender esse homem, já em Éfeso. Mas como os milagres aconteciam, que Deus pela mão dele fazia muitos milagres, a multidão se dividiu. E diz que Paulo então precisava chegar, estava no livro de Atos, capítulo 22, por aí, ele precisava chegar ao teatro. E o teatro tinha uma grande multidão, e ele foi interrogado, e o presidente ali da cidade diz que não quis entrar em detalhe se isso era bom ou não, pediu que ele fosse embora da cidade, mas Deus era com ele. Ele foi, voltou a segunda vez. Quando ele volta a segunda vez, ele conversa com os anciões e deixa, sabe quem? Quem ficou de pastor na igreja de Éfeso? Quem sabe quem ficou de pastor na igreja de Éfeso? Timóteo. Timóteo ele deixa de pastor em Éfeso. E aí, na terceira vez, ele não pôde ir, a terceira vez que ele foi preso em Roma. E quando ele estava preso sob custódia, pode ler capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Ele ficou 2 anos preso. Era assim, um pedaço de corrente assim, um pedaço de ferro argolava uma perna, e a corrente aqui argolava a outra perna. Ele poderia tomar banho na casa, ele andava de acordo com a corrente, deixava, e ali ele escreveu aos crentes, ele em Roma preso, soldados cuidando dele, ele precisava escrever aos fiéis que estavam em Éfeso. Ele escreve essa carta, que é a que nós estamos meditando, faz 3 domingos, hoje estamos no 3º capítulo. Ele diz que essa carta era para conhecer os mistérios de Deus, que era Cristo. E ele diz mais, que nessa carta Deus fez dos 2 povos um só. Ele derrubou as paredes da separação que existia. Nós vemos a semana passada no capítulo 2 de Efésios. Eu pensava que existia separação, mas não existe. Desde que o homem nasça de novo, não importa ele quem seja. Desde que o homem nasça de novo, a cruz de Cristo limpa ele. Não importa se ele é macumbeiro, feiticeiro, ateu, judeu ou quem ele seja. Na cruz de Cristo salvou a mim, como pode salvar a ele? Então a carta de Efésios, Paulo vem mostrar isso aí. Mas no capítulo 1 ele diz que nós estamos em lugar celestial, em Cristo Jesus. Agora no capítulo 3 ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Porque Éfeso não era parte de Jerusalém, era povo gentil. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Sabe o que é o mistério de Cristo? Deus em você, Deus em mim. O qual no outro século não foi manifestado. Paulo dizia aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e
participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Oh, irmãos, um homem preso, amarrado os pés com aquela argola de ferro, sem pessoas visitando ele, sob custódia, vigiado, escrevendo o mistério de Deus. Escrevendo o mistério de Deus aos que lê. Pensa, para chegar a graça de Deus a mim, não foi fácil. Alguém disse, foi tão fácil, alguém soprou, eu criei. Talvez foi fácil para você, mas alguém pagou esse preço. Alguém chorou lá atrás. Alguém derramou sangue. Alguém foi torturado. Esse homem, Paulo, por exemplo, ele diz que em nada ele tinha a vida dele como preciosa. Em nada. Mas ele deixou tudo para viver Cristo. Irmãos, enquanto que nós, crentes de hoje, o mínimo que nós damos é 1h30, 2 horas a Deus por semana, quando podemos ir num culto. O mínimo é tudo que nós fazemos. Esse homem vivia, era prisioneiro. E nós lá pagaram o preço. Agora, para mim viver no bem bom, sou crente, eu sou cristão e aquele ali não. Não é assim. Temos que levar as cargas. Porque se foi requerido de alguém uma vida sofrida por causa de Cristo, não será requerida de mim? Não será? Olha o que diz o próprio Paulo aqui. Olha, eu quero ler para vocês. Se Deus me der, não precisa ninguém ler junto. Eu estarei lendo aqui em Atos dos Apóstolos. Olha o que diz ele. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 9 a seguir. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses. Ele estava com medo. Deus o convenceu que ele não seria pego dessa vez. Ele ficou 1 ano, olha irmão, não ficou 6 dias. Ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso é ou não é viver o que prega? Olha aqui um pouco mais na frente deixa eu encontrar aqui. No capítulo 20, vocês só ouçam. No capítulo 20 do livro de Atos, o mesmo Paulo, naquela carta que ele escreve aos irmãos de Éfeso, agora ele está conversando aqui com os anciões da igreja. Eu vou ler uma partezinha. Olha, diz ele, verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora eis que estou ligado eu pelo Espírito, e eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E nós sabemos que quando ele volta para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém. Verso 23. Não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Por causa do que? Ele era bandido para esperar prisão e tribulação? Não era. Ele era malfeitor para esperar prisões e tribulações? E eu vou viver a vida de cristão regaladamente, sem pagar um precinho, sequer porque eu não quero pagar preço? Ô irmãos, se somos a semente do sangue, continua ainda aqui, só para deixar, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Que coisa tremenda! Pensa o Espírito que estava ali trabalhando, esse Espírito acabou? Não sobrou nem 10% para mim, nem para você, nem 10%. Não sobrou nada. Pensando que nos unimos a uma igreja, está tudo bem. Desde que eu me una ao tabernáculo tal, ou ao sistema tal, está tudo bem. Não está bem, não. E prisão, e tribulação. Você não quer pagar nenhum preço. Continua, vou encerrar isso aqui para voltar lá em Efésios e terminar. E portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com o sangue dele. Deus resgatou. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Quantos deles hoje, hein? Fazendo shows. Vocês já assistiram Jesus fazer show na Bíblia? Alguém já viu Jesus fazer show? Vocês viram algum apóstolo fazer show? Hoje tem pastor fazendo show, missionário fazendo show, padre fazendo show. Está errado isso aí? Para se aparecer. Hoje tudo é aparência. Hoje tudo é aparência. Mas o mistério que estava oculto, quando ele escreve aos Colossenses, que é Cristo em vós. Esse é o mistério que estava oculto. Não é o fulano que está na TV. Ainda vou continuar para encerrar. Porque, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí, fazer um sistema em volta de si. Homens perversos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia de admoestar com lágrimas, irmãos, nunca com churrasco, nunca com festa, hotel 5 estrelas, com lágrimas, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiçai, nem a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim,
e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Eu penso nisso, irmãos. E as igrejas que só recebem, e os pastores que só recebem. Mas Jesus ensinou que é melhor dar do que receber. E as riquezas deles, ainda deixa. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Amém? Vamos voltar no capítulo 3 de Efésios. É o capítulo 3. Então eu creio que o Evangelho de Cristo não é uma coisa vazia. Porque isso não é o novo nascimento. O novo nascimento é ir ao Calvário. Ir ao Calvário é você que vai ao Calvário e ver Cristo morrendo ali. E você vai morrer com Ele. Amém. Nascer de novo não é quando alguém te pega pela mão e te ajuda. Essa pessoa está te ajudando. Mas é a sua conversão com Deus. E você está convicto que é um pecador. Que é um pecador e que a vida dele tem que vir para você. Isso é nascer de novo. E a menos que aconteça isso, você não vai dar valor a Cristo, nem a sua palavra. Porque você acha que é muito fácil. E na verdade não é fácil. É fácil ser de uma igreja, é muito fácil. É fácil. As coisas hoje está tudo fácil. Mas não é assim não. Hoje se eu quiser, eu compro diploma. Compro diploma dos bons, que até o MEC aceita. Mas eu não vivi lá. Não fui todo dia estudar o que eu precisava. Quem saiu da roça, pegar o ônibus na beira da estrada, meio-dia, e voltar de noite, e trabalhar de manhã, esse sabe o que é. O outro comprou porque o pai ajudou, não aprendeu nada e comprou. Não sofreu nada e comprou. Não, mas salvação não é assim não, porque Deus não tem plano B para salvação, não. Deus só tem um plano para salvação. Ele é a única porta, ninguém entra por outra, ninguém. Ele é a única porta, e para entrar por essa porta, tem que negar a si mesmo. Aí quando você vai negar a si mesmo, o problema está criado. Porque vão achar ruim ali, mas agora você está convencido. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas você tem que morrer. Mas se morrer, vai dar muitos frutos. E você vai dar fruto. Você vai dar fruto para a vida eterna. E toda vara que nele que não dá fruto, corta e lança fora. Mas toda que dá fruto, ele limpa. Limpa ela, poda assim, para dar mais fruto ainda. Então o Evangelho, esse Evangelho de hoje, perdeu a essência. Mas a Bíblia tem a essência. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Vou continuar. Eu acho que eu parei no verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Falta muito aí, filha. De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia
e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. As tribulações que quando ele escrevia, ele estava passando tribulação. Era o tempo dele preso. Ele estava escrevendo isso aqui. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma um nome. Ele dobrava o joelho ainda preso. E diz que era uma casa, essa última que ele ficou preso, era na própria casa, mas ele esteve preso entre outros presos também. Quando ele esteve com Silas na prisão e o anjo foi e abriu a porta da prisão. Outras ocasiões ele esteve preso e diz que ele comparava a prisão, a imundícia da prisão, as riquezas, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a sujeira que talvez existia na prisão, privada suja, cheirando a urina, a fezes, nem sei se existia nessa época papel higiênico, ele ali preso, um grande homem de Deus, que escreveu 12 cartas, preso ali. Quando ele escreveu essas outras cartas, ele dizia que as aflições desse tempo presente não há para nem de comparar com a glória que em nós havia de ser revelada. Em nenhum momento encontra ele murmurando. Dizem tanto de Jó, que Jó também não murmurou, mas Paulo, agora eu vejo, porque agora eu comecei a ler e buscar. E por que o preso? E lá em Atos está. Porque Atos, quem escreve Atos é Lucas, um médico que fala, eu vou escrever a história. E agora o livro de Efésios é um livro que Paulo escrevia preso. Hoje é fácil eu ler aquele, mas alguém pagou um preço lá atrás para que as escrituras chegassem a mim. E eu não posso dar valor, eu devo dar valor. Quando a Bíblia diz em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu tenho que me pôr quando eles apanharam por causa do nome de Jesus. Eu quero só bênção desse nome, mas eu tenho que sofrer por esse nome também. Esse nome tem bênção, sim, tem bênção, mas deve sofrer. Carregue a sua cruz. Continua. Olha só. Do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aleluia. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isso é do amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo. Aquele que, quando não damos valor, não conhecemos o amor de Cristo. Conhece, mas não dá valor, não conhece. Porque o amor de Cristo é maior. Pensa, um rapazinho, uma mocinha nova, e os dois começam a se gostar. Se gostar, mas o coração dele queima por ela e o dela por ele. Quem pode separar, tirar da cabeça um do outro? Quem? Ele vai deitar na cama, ela está longe na casa dos pais, ele está lembrando nela. Ele acorda no meio da noite, ele lembra nela. Ele acorda de manhã, pensa nela. Ele vai para o serviço ou estudar, pensando nela. Ele, na escola, ele está pensando nela. Ele volta para casa. Agora, isso é amor verdadeiro.
Agora o amor de Cristo não me faz nada, eu não dou valor, eu não estou nem aí, tanto faz eu ser como... Não é isso, não é amor não. Precisa ser revelado o amor de Cristo. Aí você vai dar valor. Aí à noite é Cristo na sua vida, de manhã é Cristo na sua vida, no anoitecer é Cristo na sua vida, de madrugada é Cristo na sua vida, na hora da tribulação é Cristo na sua vida. Amém, Jesus. Como vamos nascer de novo dessa maneira, com um evangelho fácil? Não, é fácil, mas também tem preço a pagar. É fácil porque ele fez o caminho. Mas ele disse, se quiser vir, tome a sua cruz e siga a mim. Vou encerrar, amados irmãos. Olha só, agora eu estou no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Não, já estou lá no 19, né, irmão Celso? Obrigado. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O homem tem muito entendimento, mas o amor de Cristo é maior, tá? A ciência é boa, mas o amor de Cristo é maior. Matemática é muita coisa, mas o amor de Cristo é maior. Química é muita coisa, mas o amor de Cristo é maior. O amor de Cristo ultrapassa a sabedoria, a psicologia lá do psicólogo. Um homem cheio do Espírito, o psicólogo vai fazer uma consulta nele e o psicólogo se perde. Porque ele é cheio do Espírito. E o psicólogo é da carne. Ele trata o corpo doente. O corpo doente ele é bom para tratar. Mas o Espírito ele não conhece nada. Porque o homem de Deus, ele discerne todas as coisas e ninguém discerne ele. Continua para encerrar. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em você opera, tá? Olha que tremendo, ó. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, ele faz tudo por você, mais ainda, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agora, se não tem, resta só um pouquinho ali. Mas se tem muito, então ele opera abundantemente de acordo com o poder que tem em você. Isso é fé. Amém. E a esse glória na igreja. Por Jesus Cristo em todas as gerações. Para todo o sempre. Amém. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Glória na igreja. E aprendemos também na carta aos Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ensina isso. E nos outros capítulos, ainda sobra 2 capítulos. Quer dizer, o 4, o 5 e o 6. Ele vai trazer que, assim como um casal são um só, 2 pessoas mais um só, assim é Cristo e a igreja. Não é mais 2. Ele está em você. E agora o grande capítulo de Efésios também, além do capítulo 1, é o capítulo 6. Ali tem as armas. Porque estão querendo armar a população, armar para andar armado, mas a Bíblia, Efésios 6, te arma, tá? Com as armaduras de Deus. Eu quero as armaduras de Deus, não as armas do homem. Porque as armaduras de Deus ali tem o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar os pés, tem que ter sapato bom, tá? Calça os pés na preparação do Evangelho da Paz, por a couraça da justiça. Esse é um grande que existe aí, tem, quando eles vão para tiro, eles põem o colete à prova de bala. O nosso é a couraça da justiça. Amém. Que as flechas de Satanás não entram em mim. E eu tenho um escudo da fé, ó, para lutar contra as potestades, contra os principados, contra os espíritos que agora operam. E tudo esse negócio de armar,
as pessoas é também coisa desses espíritos malignos, para haver mais morte, mais assassinato, mais gente morto inocentemente, que tem gente morto inocente, bala perdida. Eu sou contra usar arma. Eu sou contra usar arma. A minha arma é que eu tenho uma arma. Essa é o Senhor. Você tem uma arma. Não confia na arma de fogo. Não confia. Jogue fora a sua arma de fogo. Se é que tem. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque quando Davi foi enfrentar aquele grande gigante, o gigante tinha espada, e tinha escudo, e tinha não sei o que, e tinha lança, e tinha todo armamento e um exército do lado. E puseram em Davi roupa de guerreiro. Esse aí quer colocar no brasileiro roupa de tiro 38 na cintura, de arma de fogo e tudo mais. Eu não quero. Eu não quero para mim. Davi diz: tira tudo isso de mim. Eu vou lutar com o que eu tenho. Desceu, pegou 5 pedrinhas no riacho. 5 pedrinhas. Jesus. J-E-S-U-S. Jesus! Jesus! E aí ele vai enfrentar o gigante. Você vai com a fé, tá? Amém. Você vai com a fé enfrentar Satanás, vai enfrentar a autoridade, você vai com a fé enfrentar a autoridade. E quem quer que seja. Governo, juiz, advogado, quem quer que seja, você vai com a fé. Jesus. E o gigante fala: deixa que acabe. Deixa acabar, nós continuamos terminando. E quando o gigante desafiou Davi, diz: tu vem a mim com espada, né, gigante? Tu vem a mim com armas, gigante. Mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, o Senhor poderoso. Jogou uma pedra só. Atingiu a testa, ele tombou para lá. Ele era grande, ele não caía de uma vez. Primeiro ele balançou. E o tombo foi grande. Quando ele cai, os outros comparsas correm. Davi vai em cima. Agora ele degolou. Assim é você na sua casa. Esse inimigo está fazendo com você, pintando e bordando, e fazendo que é grande. Tu tem que gastar, vender toda a tua casa para tratar tua família. Que nada, Satanás! Eu vou pôr meu joelho no chão e vou te expulsar lá de casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. E vai na fé. A doença sai, o câncer sai, toda doença cai por terra. Eu creio assim. Foi assim que eu fui curado 3 vezes. E tem uma 4ª bênção que eu estou para contar ainda, uma grande bênção na minha vida. Que Deus abençoe, irmãos. Deus fale melhor no meu e no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer o Pai. Obrigado, Pai Celestial. Meu Deus, eu não tenho palavras, cultura. Eu não tenho cultura, meu Deus. Eu dependo que o Espírito Santo me ajude, Senhor. Oh, meu Deus, mas eu creio numa coisa, a fé. Eu creio na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a prova das coisas que estão ocultas para nós. Oh, meu Deus, porque o que vemos são passageiros, mas o que não vemos são eternos, ó Senhor. Oh, meu Deus, dê a fé para esse irmão, dê a fé para essa irmã. Abençoe o lar deles, a família, a casa, meu Deus, aonde chegar essa humilde palavra. Que Jesus Cristo seja engrandecido nessa família. O nome do Senhor Jesus Cristo possa habitar no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, nos leve em paz para nossas casas, Senhor. Abençoando o nosso alimento, nossa família, o nosso salário, nossa casa, nossos filhos, os parentes, os de fora, os vizinhos também, Senhor. Que todos conheçam a Ti, Senhor, como um único e verdadeiro Deus, e a vida é eterna, Senhor. E a nós, permita-nos viver dignamente, conforme o Teu Evangelho, Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos testemunhar uma coisa só, de que Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o cabeça da igreja. Fica na minha vida, dando paz para mim e para todos agora. Te pedimos, ó Senhor Jesus. Amém. Jesus.